Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está também, Conte agora com Fernando. É alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Sônia Ferreira, Xangô da Mangueira. Alô, Reinaldo Alexandre Jarman. Alô a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Grande abraço, Todinho. Hoje está entusiasmado, latindo aqui. De vez em quando a gente tem que prender num quarto daqui que existe, porque afinal de contas, de repente ele se entusiasma muito. Meus convidados ali estão. Olha só, gente, que maravilha. A presença do nosso querido professor Isaías Nascimento. Bom dia, Isaías. Bom dia, Fernando. Prazer enorme. Prazer, muito obrigado. Isaías, muito gentil, trouxe um pãozinho quentinho da padaria. Nós acabamos de tomar café, né? Ei, maravilha! Maravilha. Olha, o Osmar Ferreira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio e grande sambista. Bom dia, Osmar, sambista da Portela. Bom dia, gente. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos aí, né? Olha, daqui a pouco muito assunto pra gente conversar aqui. A gente tá começando o programa do dia de hoje. Eu quero mandar um abraço, logo aqui na abertura do programa, quero mandar um abraço pro Fernando Fontes, que é o band leader. Chique esse negócio, né? Na verdade, ele é o empresário do Cartola de Noel. Ontem nós tivemos a convite da Marion Duarte, nossa querida amiga. Nós estivemos no show do Teatro Rival, com o Cartola de Noel, com a Lu Fogaça, com o Marquinhos Sorriso. Realmente essa banda está crescendo muito. Na verdade, é realmente uma verdadeira roda de samba, né? Marcinho Pereira está vendo a gente, bom dia. E nós estivemos lá e ficamos temerosos quando nós saímos daqui, né? Porque chovia muito, a gente foi até de táxi, que não há estacionamento no centro. Então, quando fomos eu, Samira, Marion e mais até o Vinícius, o motorista, a gente comentava uma chuvarada. Falei, mostra, será que vai dar público? Mas mostrou o prestígio do conjunto do Cartola de Noel, do meu amigo Fernando Fontes e também do meu amigo o Zé Roberto Leão Fernandes, não é? E aquela turma toda lá. Então o resultado, Tangerina na percussão e na verdade, gente, estava lotado o Teatro Rival. E eu vou então homenagear o Cartola de Noel logo aqui na abertura desse momento, porque vou mostrar para vocês, vou ter oportunidade de mostrar para vocês a qualidade que esses meninos têm. Eu digo meninos, alguns estão um pouquinho mais velhinhos do que meninos, mas outros ainda são relativamente meninos. E eu, para variar, na verdade, botei ao contrário o treco aqui, mas vai dar certinho, sabe? Isso é um programa que você sabe, feito em casa. Então vamos que vamos. Olha aí o Cartola de Noel. Deixa seu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida por um beijo seu. Beija-me, quero sentir o seu perfume. Nossa, e a cheirosa? Beija-me com todo o seu amor. Senão eu morro de ciúme. ai, 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 que coisa boa, um beijinho do meu bem. Assim parece à toa o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa boa, que gostinho de final. Quando eu ponho a minha boca, Seus lábios de coral. Beija-me, deixa o seu rosto por forte. Meu Deus do céu. Beija-me, eu dou a vida por um beijo que eu acho que eu ganhei. Beija-me, quero sentir o seu perfume. Beija-me com todo o seu amor. Senão eu morro de ciúme. Ai, 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 coisa boa, um beijinho do meu bem.
beija-me, deixe o seu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida por um beijo seu. Beija-me, quero sentir o seu. Beija-me com todo o seu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 coisa boa, o beijinho do meu bem, bicho assim parece à toa, Um feitiço que me tem, ai, 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 coisa boa, que gostinho de final, quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral. Pois é, Ramon Maria Cabageiro vendo a gente lá em Punta del Este, que maravilha, né? Nossa, Mira, eu posso até contar para vocês, nós temos aqui um telão, vocês são parceiros do nosso programa, né? E às vezes a gente não está sentindo a imagem está certinha aqui, está indo pro ar para vocês, mas no telão não está entrando. Por que não está entrando? Porque na verdade estava no Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, e tem que estar no outro e vai entrar, com certeza vai. Mas de qualquer maneira, vamos reiniciar, só fica confuso para nós que estamos trabalhando aqui, ou seja, para a gente se ver e ver o que está acontecendo, mas de qualquer maneira não interrompe a nossa participação. O Diego Cunha, filho do nosso querido Gelcio Cunha, está mandando um alô. Valeu, Diego, abraço grande para você. Olha, sem mais delongas, para depois a gente chegar ao nosso debate com o professor Isaías Nascimento e também com Osmar Dubrec, vamos agora para a oração. Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre.
Amém. Pois é, hoje é aniversário da Jaqueline Cunha, está informando o Diego Cunha. Ô Diego, abração pra ti, querido, parabéns Jaqueline, tudo de bom, muita saúde, filha do Gélcio Cunha. Abraço, a Ana Cláudia Pereira da Silva está assistindo a gente, a esposa querida, ela é gerente de banco, né, e trabalha no Itaú, e também é esposa do nosso querido Pedro Carlos, né, que está se recuperando do acidente que sofreu. Ele quebrou a perna, mas está indo muito bem. Ela me falou ontem, por notícia, através do Zap, de que ele já está andando. A gente fica muito feliz, realmente. Parabéns, então, e brevemente, se Deus quiser, ele estará por aqui. Agora, deixa eu só tomar um cuidadozinho aqui com esse fio, porque é aquela história. A gente, antigamente, fazia o programa sem a concorrência do fio, mas acontece que, com o fio, você tem uma qualidade melhor. Espera aí, só um minutinho, sabe? Deixa eu mudar aqui, senão fica difícil. Aí, vamos nós. Alô, meu caro, eu vou começar então pelo nosso querido Osmar do Breck, não é? Osmar, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, internautas. Sei, Bom dia a todos. deixa eu ficar aqui no meio de vocês, dá licença. Prazer enorme Dá licença. estar aqui com você no nosso programa. O nosso programa, isso aí. Seja bem-vindo. Sei que a Portela está à beira de eleições, é isso? Vai haver eleição agora dia 19, sem ser domingo agora ou outro, de manhã. E aí a política está agitada. E a Portela realmente esses dias anda bastante agitada por conta disso. Por conta da eleição. Que será agora dia 19. Certo, no próximo dia 19. Portelense também, nosso professor Isaías Nascimento. Bom dia, professor Isaías. Bom dia, Osmar Leite. Osmar Leite. Osmar do Breck, mas o nome dele é Osmar Leite. É verdade. Você criou um Ferreira aí. Eu falei Osmar Ferreira? Rapaz, é mesmo? Colocou ele na família de Rapaz, Zé. tá vendo? A gente queima a língua, hein? A gente queima a língua, que outro dia eu sacaneei aqui. Foi o Gélcio Cunha que chegou aqui e chamou o Fábio Antônio de Fábio Afonso. Aí o Afonso, tá vendo como é que a gente não deve criticar os outros? Aí eu caí na pele dele, não é Afonso, não sei o que e tal. Agora vem chamar de Osmar Ferreira. Teve um cantor no passado, não tem não, sei que é um historiador chamado Osmar Ferreira, ou foi isso mesmo na minha cabeça, meio abestada. Ser Ferreira eu não me lembro. Acho que está apaixonado com esse nome. Não tinha muitos anos atrás, quando eu era pequenino, eu acho que era aquele cantor que cantava que quem é que me faz, satisfaz teus desejos. É porque Osmar que me enche teve de vários, beijos. teve Osmar Milito. Teve Osmar Navarro. Mas você não é o Ferreira. Navarro, você é Osmar Leite. O opositor de boleros. Mais conhecido como Osmar do Breck. Osmar do Breck. Mas a gente estava conversando aqui, essa coisa da pessoa importante, né? A importância, ela existe por um determinado tempo, né? Você não é, você está. Mas muitas pessoas, e quando a gente é jovem, em alguns momentos a gente reconhece isso, muitas pessoas, e até conosco mesmo, de vez em quando, você, se não tomar cuidado, sobe a cabeça. Eu estava vendo há pouco aí, ô Isaías, eu acho que você seria uma excelente pessoa para comentar isso, eu estava vendo uma foto de um cidadão dizendo que vai fazer não sei aonde, um prefeito da vida de uma dessas cidades aí, mas eu fiquei tão assim, prestando atenção no assessor. Tudo que o cara falava, o cara estava assim, ó. Quer dizer, o outro não está vendo, mas se ele vê o tape, ele vai ver que o cara o apoiou. Quer dizer, é o chamado papagaio de lapela. Tem isso? Como é que é isso? Você que trabalhou tantos anos no serviço público e naqueles que levam a pessoa a se sentir uma autoridade, qual é o cuidado que você diria para um jovem hoje para não subir a cabeça? Fernando, é difícil essa situação, porque depende muito do timoneiro, depende muito de quem comanda, né? Sim. Se você tem um bom exemplo em quem comanda, você fica até inibido para determinadas situações que são hilariantes, né? Então tem um sujeito que o cara vai espirrar, saúde, né? Essas coisas são... O cara vai contar uma piada e já ri antes. Já ri antes, né? E no trabalho e na vida tem tudo isso, né? Você, por exemplo, a gente que trabalhou com artista, né? Estamos diante de um. O artista não é um ser humano comum. O radialista famoso,
o jogador de futebol famoso, eu já trabalhei com gente muito famosa, né? Famoso no sentido assim, de ter todos terem conhecimento. Todo conhecer, saber quem é. Político, né? Que no Brasil é um ser estranho, né? Porque ele tem uma vida curta de 4 anos no poder, mas ele acaba tendo, né, uma situação completamente diferente, porque ele é diferenciado, né? Eu recorro assim, a questão da humildade, ela não é uma característica de todos, né? Não é. Não é. Então, isso, para início dessa nossa conversa, eu acho que é um pouco eu sempre gosto de mirar no exemplo, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no 3º escalão do governador Brizola. Vamos separar os defeitos dele e as qualidades dele. Ele era um excelente exemplo, enquanto comandante, sabe? O Brizola, ele não deixava brecha para uma intimidade, para um discurso errado. Não deixava. Ele era um homem de bons exemplos, de postura. Eu estou falando que não estou falando que ele é 100% um homem correto. Estou falando dessa postura. Por exemplo, no nosso caso hoje do timoneiro maior do país, do presidente, Bolsonaro, né? Ele está criando uma situação diferenciada. Ele está deixando com que o filho que não tem humildade passar por cima dele em algumas atitudes. Isso é uma quebra de hierarquia, né? Eu me lembro, Fernando, uma certa vez, o Brizola teve a Nilzinha Brizola fazendo um show em cima do Menezes Cortes, aquele prédio de estacionamento que na época era público. E o José Colagrossi, que era o secretário de Transporte, resolveu autorizar que ela fizesse uma filmagem lá. O Brizola não só demitiu o José Colagrossi, como afastou a filha dele de qualquer evento ligado ao governo. Então ele foi lá taxativo. O que está de fora não vai repetir a situação, porque ele deu exemplo. Então, a questão da vaidade, da humildade, esse aí talvez seja o segredo. O segredo. Agora, é comum, mesmo no caso do samba, o artista que, claro, todo mundo começa um dia, e começa de uma maneira quase anônima, né? E depois se torna o bambambam do bambambam, né? É comum subir a cabeça? É comum, por exemplo, também nos diretores de escolas de samba? Eu acho que é comum. É comum sim, Fernando Sérgio, porque isso faz até parte do próprio ser humano, sabe? Né? É isso que eu queria saber. Não é por maldade, né? A pessoa se acha, né? O ser humano, ele tem sede de notoriedade, o que é normal. Anormal seria se não tivesse. Mas não são todos, não. Você tem que ter notoriedade. Agora, só que é o seguinte, você tem que tomar cuidado com essa notoriedade quando você atinge o ápice dela. E não deixar que ela realmente te deixa envaidecido demais, que te suba a cabeça, tá entendendo? Que você fique deslumbrado com isso e... Eu lembro de um exemplo, de uma biografia, permita, o Orlando Silva, né? Orlando Silva era um... Desculpe te cortar, Osmar. O Orlando Silva era um homem simples do subúrbio Rio de Janeiro, né? Um homem que vivia com problemas de saúde sérios, ele tinha um problema sério, ele já perde, amputação né? Um problema da perna, né? E sofria tomava morfina o tempo todo, mesmo. E de repente ele surge cantando e vira o cantor das multidões. Ele falou que naquele primeiro momento ele se perdeu, ele falou, não mandou, tá certo? No Brasil, os 3 homens mais conhecidos eram Leônidas da Silva, Orlando Silva e Getúlio Vargas. É verdade. Só um minutinho, Samira, por favor, lê aí as pessoas que estão aí, que você tem melhor visibilidade na tela. O Serginho, que é meu filho, professor de jiu-jitsu, né? Faixa preta, abração, Serginho. O que o Marcinho está falando? Fernando. A Mega Sena é de 170 milhões. Olha, eu entrei no bolão, tem um bolão lá de 11 pau, que é o máximo que Paulo e Mineiroca pode gastar. Paulo e Mineiroca. Não vai dar coisíssima nenhuma, mas de qualquer maneira, quem sabe, né? Mas, quem sabe umas merrecas aparecem. Por exemplo, esse dinheiro todo da Mega Sena pode transformar uma pessoa humilde numa pessoa... O doutor Hernando Sampaio está vendo a gente, hein? Lá do INCA. Doutor Hernando, um abraço. A Ercila também, né? Sabe? A Leila
Leila Fortunato, mas e aí? Tem que tomar cuidado para essa bolada também não subir a cabeça, né? Porque essa bolada toda, o cara que ganhar pode... Vai que ele consegue uma lura que nem aquele que Deus o livre, quase foi defenestrado, né? O cara ganhou 52 milhões, coitado, arranjou uma lura que acabou com a vida dele. É verdade. Porque, Fernando Sérgio, olha só, mesmo as pessoas mais humildes, se não tiver equilíbrio, né? Se não for nato dela a decência, o caráter, a dignidade, a fama, o poder e o dinheiro realmente pode subir a cabeça. E isso acontece muito quando a pessoa é imatura, na imaturidade, né? Você, quando ganha mais idade, você acaba ficando sapiente, acaba ficando mais sábio, né? E isso aí ajuda um pouco. Agora, só que às vezes essa fama, esse dinheiro, não vem quando você já está com uma determinada idade avançada. Não, vem muito cedo, muito cedo. Exatamente. E aí você tem que estar preparado para a fama, para o auge e para a queda. As duas coisas. Então é preciso muito equilíbrio, é preciso muito cuidado, muita cautela nesse negócio. Em algum momento. A vida é uma gangorra. Ora por cima, eu estava comentando aqui, eu posso citar o meu próprio exemplo, estava comentando aqui com Isaías, quando em 90 eu fazia o horário de 6 às 9, Samira, calma, é que o Todinho está levado, ela está querendo pegar ele de qualquer jeito, acho que vai levar a botar de castigo, faz parte, mas daqui a pouco ele sai. Então o que acontece, quando em 90 eu fazia o horário do programa Fernando Sérgio de 6 às 9 na Rádio Tupi, tinha uma audiência muito grande e não gostaria de sair do horário. Só que o Alfredo se desentendeu, o Alfredo Raimundo, que eu mando um abraço, com a Cidinha, demitiu a Cidinha e me chamou e falou: garoto, você vai fazer o programa Fernando Sérgio 9 ao meio-dia. Eu falei: não quero não. Eu falei: não, mas você não tem querer. Se você não fizer, eu vou ter que tomar outra providência. Então eu tive que fazer. Falei: não, então vou fazer o programa do meu jeito. Não, tem que fazer exatamente o que ela fazia, né? Aí, resultado, lá fui eu fazer um programa, acabei fazendo até razoavelmente bem, durou durante um ano. Mas ali eu tive a noção exata, depois que eu saí, primeiro de duas coisas. Na época, Alfredo também era muito menos maduro e tratava as pessoas com uma certa rispidez, né? E eu, por sinal, era um pouquinho estupim curto, então acabou mais tarde a gente seria muito amigos, mas naquela época não fomos. Então, resultado, você estava num debate com autoridades, já na época, pessoas antigas, Chico Alencar, Jandira Fegali, Ronaldo Gonlevski, aquele nosso amigo César Maia, ainda deputado federal, Solange Amaral, né, que nem era ainda nada, viria a ser, né, e depois sumiu também. Então o que acontece? Você naquele meio, eu relativamente menino, sem experiência e sem a orientação devida por parte da direção da rádio, que também não tinha a mesma sabedoria, então a culpabilidade foi de dois lados. Você de repente falava, os caras paravam, os caras estavam conversando, estavam no intervalo comercial entre si, você olha, gente, todo mundo parava, olhava para você. Muito tempo depois que eu saí, que eu percebi, falei: meu Deus do céu, como me subiu a cabeça. Mas é o que você está falando, e que você também, Isaías, estava falando. Eu não tinha maturidade, e geralmente essas coisas acontecem quando você não tem essa maturidade. Nelson Rodrigues tem uma frase que diz: jovens, envelheçam. Exatamente porque, certo? O jovem, ele pode galgar alguma situação, né, de importância, mas ele não tem aquilo que nós ganhamos na terceira idade, na quarta experiência, idade. Né? A experiência. E a experiência, às vezes você fala a palavra experiência, ela fica solta. A experiência é ver o que aconteceu no passado, é ver exemplos de pessoas que viveram situações semelhantes e caíram do cavalo. Caíram do cavalo mesmo. Né? E pessoas que tinham um auge, né? As pessoas hoje não têm noção, por exemplo, do que foi a TV Tupi. Não tem noção. Nossa, não tem noção. A TV Tupi foi tão grande quanto a Rede Globo, né? Que está em decadência. O sujeito não sabe o que foi um banco nacional, não. Que daí derivou o Jornal Nacional. Né? O cara o que era uma Casa e Senda do Arthur Senda. Né? O cara não sabe. Casas da Banha. Casas da Banha, né? Situação. Última Hora, um jornal, né? Artistas fabulosos. Tribuna da Imprensa. Né? E pessoas que de alguma maneira saíram
saíram de situações notórias para o ostracismo, né? Eu me recordo certa vez agora, questão de meses, né? Eu sentei no metrô e no banco de frente estava o ex-prefeito Saturnino, o ex-senador Saturnino, lendo o seu jornal. Estava ali um homem simples, nunca foi um homem arrogante e tal, mas estava ali, que é uma coisa normal você viajar de metrô, né? Claro. Mas não é comum isso nos homens públicos, né? Então, assim, ele já era um homem simples, cometeu erros ali, aqui e ali, né? Sim. Então, essa questão da experiência, Fernando, da vivência, né? E tem homens também, e mulheres, que chegam à terceira idade e a vaidade sobe a cabeça. Tem uns que não aprendem absolutamente nada. Né? Não. Então, eu, por exemplo, eu tive que recorrer ao meu estudo a estar sempre me habilitando a conhecer a história, porque o sujeito é médico, ele tem que conhecer a nova tecnologia. Não pode parar de estudar. E eu tenho que estar sempre olhando o passado. Aliás, o Isaías faz um trabalho muito bonito no Facebook de resgate da memória. É impressionante o cuidado que você tem e a gente tem que elogiar sempre, porque geralmente as pessoas usam as redes sociais única e exclusivamente para conversar entre si ou para falar mal de alguém. E no caso do Isaías, não, ele tem essa preocupação de historiador que de colocar as situações que lembram essas pessoas coisas positivas. Eu ontem, por exemplo, eu estava escrevendo sobre Beth Faria. Ela faz 78 anos hoje. Ela foi uma estrela. Foi, sem dúvida. E é uma estrela porque ela jamais perdeu a majestade, né? Mas só que a Beth, eu hoje olhando o cenário artístico, eu não vejo nenhuma atriz igual a Beth Faria no passado. Beth Faria era uma mulher que apresentava especiais, novela, filmes de ponta, musicais, o Cortiço, Bye Bye Brasil, prêmios no mundo todo, mas ela está chegando a ter 78 anos, tá certo? Numa posição de respeito. De respeito. Mas não é tão mais conhecida como foi no passado. Aí ela teve um caso com um ator. Ela teve um caso com um ator nas filmagens de uma novela e naquela filmagem do filme Cortiço. O marido não gostou dessa situação e inventou que o rapaz tinha colocado uma cenoura naquela posição e estragou a carreira do cara. Exatamente. Estragou. Por causa de um namoro errado. E o rapaz reconhece que errou ao ter o namoro com a Beth. Aí eu falei assim, não vou botar isso no Face, não. E acho que isso aqui é uma informação muito dura. E essa geração já não conhece isso, porque essa geração de hoje, elas leram até a página 4. Isso aí. Raramente passaram da página 4. Eu já nem discuto mais ali, que eu falo, não quero discutir não, desculpa. Só estou dando uma informação. Entendeu? Por quê? A minha experiência falou, isso não é relevante. Coloca que ela fez uma novela, Pecado Capital, que deu quase 100% de audiência, e ela contracenava com Lima Duarte e Francisco Oco. Isso tá bom, aquilo dali. Você enaltece a pessoa, né? Então, Fernando, essa experiência, né, por exemplo, quando a gente pensou na confraria do rádio, eu só pensava em homenagear o velho. O Luiz Vieira, né, a Daisy Lúcide. Porque quem não viveu o rádio, esses momentos do passado do rádio, ontem Garotinho fez 78 anos. Zé Carlos Araújo. Puxa, legal. Abraço pro Zé Carlos. Ele chega aos 78 anos. Foi meu professor de geografia, imagina. Um dia eu tô lá... E com a voz limpinha, né? Eu não sei como... E o Zé Carlos, ele tem essa característica da humildade. Tem. O Zé Carlos, ele é o maior. É o maior narrador esportivo. Concordo plenamente. Porque o Valdir Amaral foi extraordinário. Né? O Dualsei, que eu convivi na vida. Só que o Dualsei, quando chegou aos 70 anos, perdeu a visão. Isso. Né? O Zé Carlos está chegando aos 78. Inteiro. Você não diz que o Zé Carlos tem 78 anos. Não, você encontra ele, né? No máximo 60, olha lá. E com a voz cuidada, né? É uma coisa interessante. Então, são dois fenômenos, Zé Carlos e Apolinho, né? Apolinho também. É outro que... Né? Mas não tem essa humildade que não tem. Parabéns ao Apolinho por toda a carreira, mas não tem. Mas não tem. Ele quando quer arrebentar também ele arrebenta. É verdade. Mas são personalidades diferentes, né? Há uma frase que se encaixa muito bem nisso aí,
e é preciso ser analisada, que diz o seguinte: é muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom. É verdade. É Porque verdade. esse ser bom não é só de bondade. Esse ser bom é bom no que faz, bom no que bom no que vai ser, Não, bom em tudo. Então, eu acho que concordo. essas frases, esses filósofos todos, inclusive até os gregos, principalmente os gregos, tem que ser estudado e tem que ser analisado. Sempre, né? Porque isso é a base de tudo, sabe? É o pilar de tudo, para você poder ter um sustentáculo legal, para você conseguir viver e até lidar com poder, com sucesso. Mas não tenha dúvida. Eu estou vendo ali o Henrique Valadão, que é procurador do Estado. Alô, Henrique, doutor Henrique, né? Nosso querido amigo de tantos anos, que estreou comigo quando a Rádio Guanabara se tornou Rádio Bandeirantes. O Henrique Valadão fazia um quadro de justiça, né? E quando nasceu o Henriquinho, que hoje é advogado, que é o filho dileto dele, da Márcia, que já é papai, parabéns pelo netinho, né? Nós fomos os primeiros a ver o Henriquinho neném na casa do Henrique Valadão, ali na Praça Nossa Senhora da Paz. E chegamos a conhecer também a mamãe do Henrique Valadão, e foi através do Henrique Valadão que eu fui apresentado ao Arthur da Távora, saudoso Arthur da Távora, que sempre foi muito gentil comigo, e nós fomos na casa dele. Ele morava na Rainha Elizabeth, né, Samira? Me parece que era a Rainha Elizabeth, num apartamento até modesto. Esse grande, extraordinário, é outro que muita gente talvez não saiba quem foi. Arthur da Távora. Paulo Alberto Monteiro de Barros. Esse eu conheci de perto. Arthur, eu também. Porque em 86, em 86 eu estava fazendo estágio, eu estava... De jornalismo. Exatamente. E fui trabalhar na campanha de um deputado federal chamado Ícaro Vital Brasil. Sei. Foi eleito ou não? Não foi eleito, não. Então. E aí eu fui trabalhar em Botafogo, no comitê eleitoral lá, e fui lá trabalhar, e lá estava o Arthur da Távora, que era candidato a senador, estava o Marcelo Alencar, que era candidato a prefeito, e o Fernando Henrique, que era candidato a presidente. Nossa, mãe, que Butantã, hein? Desculpa, isso foi em 94. Só tinha cobra lá. Em 86 eu fiz... Não digo sejam cobras peçonhentas. Em 86 eu fui assessor do Ícaro Vital Brasil. Sei. Em Botafogo também. O Arthur da Távora eu conheci em 94, na campanha para presidente, para senador. E ele candidato a senador. Exatamente. Então eu conheci ele de perto. Ali eu já fui ser estagiário como assessor de imprensa, ali em Botafogo, numa casa ali. E eu conheci o Arthur da Távora muito pessoalmente mesmo, porque chegávamos a almoçar juntos e tal. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos um telemarketing. E às vezes quem tinha que cuidar do telemarketing era uma menina que era estagiária também, e eu, que a gente tinha que pegar as estatísticas, né? As pesquisas que são feitas e tal, quantas ligações foram dadas, para depois fazer um relatório para passar para o pessoal, tá entendendo? Eu me lembro bem que o Fernando Henrique, na época, o candidato, chegou, eu estava assim sentado assim, conversando com o supervisor de telemarketing, e falou assim: isso aí não é fácil não, nem raja a garganta. Eu falei, Fernando, na época dessa. A gente é jovem. Isso aqui parece um trabalho árduo, um trabalho bem árduo, entendeu? Então, cheio de intimidade. Então o Arthur me defendeu numa ocasião que eu tive uma discussão lá com um supervisor de telemarketing, e coloquei ele no lugar dele. Aí que entra o detalhe da soberba, da arrogância. E aí eu coloquei ele no lugar dele. Agora, o Arthur desceu lá de cima onde eu estava e veio me chamar. Me chamou no encontro e falou assim: você pode fazer o que você acha que deva fazer, porque nós já conhecemos o teu trabalho. Não se preocupe com o pessoal. E ficou meu amigo, rapaz, deixa eu contar. Olha só. Olha o Fernando Pereira vendo a gente também. Um abraço, o Olenka Fatioli também. O Fábio Bito está sempre presente. Mas a pergunta que não quer calar ao professor Isaías Nascimento, com toda a experiência que ele tem, com todo o savoir-faire. É muito. Deixa eu te fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: tem hora que tem que virar no arranque? Tem que virar no arranque? Tem hora que tem que desembestar? É verdade. Deixa eu fazer só um parênteses. Tem ou não tem? Tem, com certeza. Com toda a educação, mas tem hora que... Fernando, né? eu aprendi que a temperança é o melhor negócio. É o melhor negócio. Com certeza. Você ser mineiro 99% da vida e 1% de gaúcho, eu acho que vale a pena, sabe?
sobretudo agora que eu estou chegando aos 60. Então eu vejo que em determinados momentos poderia ser mais equilibrado, poderia ter me calado, poderia ter saído pela tangência, né? Poderia não ter entrado naquela discussão. Então tudo isso você vai vendo com o tempo, né? Agora, é verdade que em determinados momentos também, se o ser humano você não reage, não for contundente, né? E for incisivo em determinadas discussões ou atitude, ele vai perder, porque a vida é de quem... Quer dizer, no Brasil sempre se ganha no grito, né? Independência ou morte. O cara falou para ninguém lá no Riacho, no Ipiranga, lá não tinha ninguém para ele, mas ele levantou... É verdade que ele estava num momento com uma dor de barriga, na moita. Na moita, né? E levantou a espada caiu, com a calça riada. Está me falhando agora a memória de quem pintou aquele quadro, né? Hein? Não era da espada escartana, não. Não era a espada escartana. E eu recorro a Paulo Alberto Monteiro de Barros. Sim, nosso querido Arthur da Távola, que depois incorporou o nome Arthur da Távola. Ele faleceu, Fernando e Osmar, no dia 9 de maio de 2008. Amanhã fará 11 anos. 11 anos. Tá vendo? Eu sou um historiador, né? O historiador acaba. Eu pego o assunto ali, eu já mexo naquela. Né? Ele tinha uma frase que ele até botei no Facebook hoje. Melhor do que ter a razão é você saber usar a razão. Ele era muito frasista. Rapaz, eu tive um elogio dele, até eu deveria ter guardado, mas como eu não sou um historiador, eu não guardei. Eu tive um elogio dele, elogiando a mim e mais 2 ou 3 comunicadores pelo trabalho que a gente exercia no Globo. Então, aquilo foi, naquele momento, foi espetacular, né? Mas as coisas vão se perdendo, você vai mudando também de casa, né, e tal, e as coisas vão se perdendo. E eu gozava dessa proximidade, porque a partir do conhecimento que eu devo ao Henrique Valadão, fomos eu e Henrique na casa dele e tal, e a partir daí eu tive essa amizade. Quando eu volto de Angra dos Reis, a gente se comunicava, mas pela distância, eu aqui na Zona Norte e ele na Zona Sul, a gente se comunicava por telefone. Mas ele tinha uma paciência de Jó para me ouvir. Na época ele estava dirigindo a Roquete Pinto, se não me engano, e era um historiador da melhor qualidade. Agora, um homem muito vaidoso, pela inteligência. Sim, pela inteligência. Porque é uma vaidade que não é maléfica. Não, uma vaidade boa. Eu tenho, é histórico também. Normal. Eu tinha uma cliente de publicidade, que Deus a tenha, a Santuza Borelli, né, que era presidente da Algemariz, que era uma empresa que importava cosméticos da Alemanha e tal, e depois fez uma fábrica de cosméticos, que não sei se existe mais, chamada Sotis do Brasil. E ela ganhou o Oscar da Beleza nos Estados Unidos, e ela veio para mim. Eu estava na Rádio Globo nos anos 77, por aí, 78, e falou: Fernando, onde é que era a empresa dela, Samira? Era em Ipanema, né? Me esqueci o nome, pertinho ali da Praça Nossa Senhora da Paz. E eu queria te mostrar e tal, rapaz, e era uma estatueta linda, parecida com aquela que o Isaías nos deu certa ocasião lá na Feira da Providência, só que deste tamanho e banhada em ouro mesmo. Custava uma baba aquilo, né? Aquilo ali, mais tarde eu soube que era negócio tinha que haver investimentos, coisa desse nível. E ela queria fazer uma solenidade, a gente fez essa solenidade no Hotel Meridian. E o sonho dela era ter o Arthur da Távola para entregá-la, e ele foi lá gratuitamente. Porque eu telefonei para ele, conversei, ele foi fazer esse... O Arthur tinha, por exemplo, ele tinha um conhecimento de filosofia e de cultura fora do corpo. Extraordinário, né? Foi um homem caçado pela questão militar, né? Da ditadura, né? E depois ele se reergueu, né? Como jornalista Última Hora, O Dia, escrevendo sobre novelas, sobre costumes, né? Mas no final, por exemplo, da vida, ele era um senador da República, né? E Darcy Ribeiro falava que fechar a vida como eles fecharam como senador, né? Darcy morreu senador. Arthur acho que não, Arthur já não era mais senador. Mas teve a possibilidade de ficar 8 anos, no poder. Então, essas pessoas... Mas esses honram, né, o fato de ser senador. Tem uns ali que, pelo amor de Deus, né? Verdade. Não, e senador... Por exemplo, o senador, você não pode ter um senador
hoje, num país desse, com menos de 50 anos de idade. Infelizmente tem, né? São 35 anos o limite. A possibilidade de se eleger, né? Já tem um senador como o Romário, não tem tamanho. Olha que eu pensei, mas não falei. Sabe, não tem estatura, entendeu? Para a representatividade que não tem. Vai ser deputado. Que é muito... Vai ser deputado. Deputado lá, 500 tá ótimo, deputados. tá ótimo. Ele vai ficar lá Mas senador é demais. Sim. Você pega a história, o senador... Paulo, se falar para ele de Paulo Brossard, de Nelson Carneiro, ele não sabe nem quem é. Não. Tá certo? Um discurso que o Nelson Carneiro fez. Nelson Carneiro foi quem implementou o divórcio no Brasil. Né? E que salvou muitos casais que já estavam sendo discriminados porque eram separados. O Senado é quem decide mesmo o destino do país. É o Senado. A Câmara dos Deputados vota, aprova, vai para o Senado, o Senado pode derrubar ou não. Então, tá vendo? Aí depois vai para a Justiça, para o Poder Judiciário. Mas quem aprova na realidade é o Senado. Se você botar um senador qualquer entre aspas, que pode ser... por isso que eu concordo com o Isaías. Não vou discutir a capacidade da pessoa, mas você não pode botar uma pessoa qualquer para ser um senador. Fernando, eu assisti na última sexta-feira, se eu não me engano, uma entrevista do Pedro Bial com o presidente de Portugal. Puxa, que interessante, gostaria de ter visto. Isso está no Globoplay, né? Eu recomendaria que vocês assistissem. Vou ver. O presidente Marcelo, ele tem 70 anos. Ele era um homem de televisão, um debatedor político, um entrevistador. Ele era um homem de comunicação como você, Fernando. E depois de ficar 30 anos como esse homem notório, ele se candidatou à presidência e ganhou a presidência de Portugal com uma campanha simples, pé no chão. Ele gastou 150 mil euros enquanto a campanha... Para ser eleito. Né? E ele hoje tem uma aprovação de 81% do povo de Portugal. Né? Lá é parlamentarismo, então você tem o primeiro-ministro que realmente governa, mas o presidente lá tem importância. Né? Eu não sabia que a gente ia debater esse tema, mas eu pegando assim, pensando algumas coisas que eu estou lembrando do Pedro Bial, conversando com ele, como que ele fala da questão da humildade e da posição de ser presidente. Postura de estadista, né? Então ele, por exemplo, ele afastou os irmãos e os filhos do poder. Ele nem sequer dá o direito a essas pessoas de almoçarem no Palácio de Belém. Para evitar qualquer tipo nepotismo. Qualquer tipo de senão. A primeira dama, que é uma namorada, que ele é separado da esposa, nem sei se ele é viúvo, mas me pareceu ser separado da esposa, ele está com a namorada agora lá, ele falou que só casa com ela depois de passar o governo, para evitar que tenha uma primeira-dama criada para aquela situação. Mas é um presidente que há muito tempo eu não via um homem público com essa postura. Então eu recomendo que vocês assistam. Vale a pena, no YouTube. No YouTube, porque é uma... Qual o nome dele? Marcelo. Eu não sou presidente de Portugal, né? Deve ser Pedro Bial Então, Fernando, essas questões todas, a gente... É um aprendizado. Aliás, parabéns para o Bial, que tem feito um belo programa. Programas excelentes, né? Porque você vai vivendo essas experiências. Eu não posso, por exemplo, me mirar nos erros do Neymar, que é um homem infantilizado com 27 anos. Quer dizer, mas quando você... O Pelé tinha 17, o Garrincha era um homem infantil também, a idade, pela vida que levou. Mas pega o Zico, né, um exemplo de jogador. O próprio Pelé, né? O Pelé. Você nunca viu o Pelé dar uma porrada num torcedor? Não. Pelo amor de Deus. Não é? Tinha respeito. Isso era inimaginável, né? Roberto Dinamite, né? Eu tenho uma lembrança do Pelé, foi a única vez que eu o vi. Eu estava no Esporte Clube Juiz de Fora, não sei se você conhece lá, que tem aquele estádio, um estádio que naquela época era o melhor, mas não é mais. Mas era um estádio para umas 5 mil pessoas, se tanto, não era mais do que isso não, talvez um pouquinho mais. E eu era menino, né? Pelé na época, na volta da Copa,
agora fica meio complicado, mas acho que 62. E havia aquele campeonato de seleções, lembra disso? Não havia campeonato nacional, e era a seleção de Minas contra a seleção de São Paulo. E ele chegou, e eu era um menino de 8 anos por aí, ele devia ter 18 por aí, né? E eu falei, Pelé, aquela coisa do garoto e tal, e ele fez assim na minha cabeça e seguiu. Aí, mas é claro, eu fui torcer com meu pai, isso é histórico, fui torcer contra a seleção de São Paulo, que a seleção de Minas era representada naquele ano por uma seleção de Juiz de Fora. O primeiro tempo, para você ter uma ideia, foi 3-0 para a seleção de Minas. No segundo tempo, Pelé resolveu jogar e ganharam de 5-3. Mas é a questão da humildade, né? O sujeito subindo para receber uma premiação, o Neymar, a escadaria, né? Aquilo é pompa e circunstância, né? O cara falou alguma coisa lá... Pergunta que não quer calar. Em algum momento da sua vida se atribuiu uma frase que você tenha achado sábia a outrem para ser acreditada? Vamos supor, você criou uma frase qualquer, espetacular, mas num momento de palestra que achou, não, eu não estou com essa bola toda, se eu disser que essa frase é minha, as pessoas não vão acreditar, então eu vou escolher uma pessoa que eu admiro e coloco essa frase. Não lembro. Não aconteceu. Porque eu vivo de fazer citação, né? Então... Pois eu vivo de fazer citação, porque e eu caio no descrédito, né? Se eu fizer isso no meu trabalho na sala de aula, porque hoje, você dando aula com uma criança, se você falar qualquer situação que não seja real, ele vai no... Já te aconteceu isso? Não. A minha aconteceu. Mas quando eu era... Acho que não tão menino, não. Porque acontece, às vezes, é a falta de confiança em você mesmo, né? Você quer citar uma coisa, você acha que as pessoas não vão... Aconteceu durante muitos anos, na época do rádio. O que acontece? Quando eu fui para Belo Horizonte, com 19 anos, fui fazer um estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. E o meu diretor era o Zelino de Souza Barros, que mais tarde viria para a Globo, seria colega da Samira. Um beijo para o Zelino, para o Manel Carneiro, a turma de lá. E então a primeira função minha foi entrevistar um cara chamado José Maria Alckmin, é isso? José Maria Alckmin. Não era Alckmin. Hoje a gente fala Alckmin, mas na época era falado Alckmin. Porque o cara era vice-governador do estado e o governador do estado era o Israel Pinheiro. E eu levei aquele gravador imenso, sabe? E o Lino chegou, Zé Lino, como era chamado lá em Minas, falou, Fernando, tira dele qual é a razão da briga dele com Israel. Falei, tá bom. E aquilo, o gravador, para quem não conhece, era rolo. E aquilo rodava 1 hora. Acabou 1 hora, acabou, não tem mais jeito, né? E lá fui eu e tal, fui recebido de terninho e tal, né? E fui recebido pelo Dr. Zé Maria Alckmin. E ele falou e não falou nada da briga. Quando eu saí, ele falou, garoto, por que você está triste? Eu falei, não, estou triste porque o meu chefe pediu que o senhor falasse. Eu disse, não, aí contou uma história qualquer lá e, de qualquer maneira, eu saí de qualquer jeito. Quando eu vim para a Rádio Globo, uma vez numa entrevista, eu então, ainda meio inexperiente, citei uma coisa que eu criei como se fosse do Zé Maria Alckmin. Essa coisa me persegue, porque de vez em quando eu falo que é do Zé Maria Alckmin, não é, a frase é minha. É sua. Mas ficou no inconsciente. Então o que aconteceu é o seguinte, eu achei a frase tão criativa que eu não merecia autoria. Então botei, a frase era o seguinte, que quando eu saí meio desapontado, né, porque eu não consegui, ele falou, garoto, por que você está desapontado? Ah, porque eu não consegui a razão da briga e tal. Aí ele teria olhado para mim e dito assim, olha menino, aprenda de uma vez por todas na sua vida, quando você lê alguma coisa, lê nas entrelinhas. E quando você ouvir alguma coisa, ouça nas pausas. Então estou resgatando a mim mesmo nesse momento, que ainda hoje, de vez em quando, eu me pego atribuindo ao Alckmin. Que a coisa ficou desde a época dos 19 anos. Porque, Fernando, nós que estamos nessa faixa etária, né? Isso que você recorre à frase, que o Osmar recorre ao fazer um samba, né? O Osmar não pode fazer um samba break sem ter referência
do Moreira da Silva, sem um sambista compositor de black do passado, né? O principal da época que faleceu... Eu acho que foi o Moreira mesmo, não? Não, que faleceu com 37 anos, com a briga com Madame Satã aqui. Geraldo Pereira. Geraldo Pereira. Então o maior de todos foi Geraldo Pereira, né? Que inclusive inclusive uma coisa bonita, o Moreira da Silva, já no final da vida, a bem da verdade, atribuiu alguns sambas de volta ao Geraldo Pereira. Fala nisso, que era dele. Sabia, bota no ponto lá o Vida do Trabalhador pra gente ver. Você viu o samba dele que ele gravou Ainda recentemente? Então vamos ver. Não, acho que não. Porque... Manda lá. Vamos ver para depois a gente encerrar o programa. Samba, eu tenho adorado aquele samba expresso aquele samba ali, é muito bonito. Em outro momento. É muito bonito. Né? É muito bonito. Então, ele tem esse passado, ele olha para lá, ele bebe daquela cultura, né? E assim você também, então a gente se recorria a essas frases. E eu acho que é importante, às vezes, eventuais falhas, como essa foi um caso, né? De falta de confiança na época. Porque eu era um menino de 22 anos, como é que eu poderia atribuir para mim, quer dizer, eu estou tentando me justificar com 21 anos, uma frase que eu acho realmente uma frase bastante interessante, não é? Porque nem sempre tudo que se escreve é aquilo que se quer dizer, né? E nem tudo que se diz, né? É aquilo que muitas vezes você pode ser prejudicado por uma frase solta. Fernando, nós estamos vivendo um momento, e esse momento agora, 2019, isso tem pouco mais de 5 anos, pouco mais de 10 anos, a maior parte da população está tendo voz para falar. Através das redes sociais. Das redes sociais. Isso não existia. Não. O mundo era restrito a um determinado... Imagina, nós com um modesto programa desse, nós estamos fazendo concorrência, entre aspas, não no sentido de ganhar, não é isso, com grandes conglomerados de comunicação. Né? Tem gente hoje, não importa se for 10, se for 100, se for 150, se for 1 milhão, tem gente hoje preferindo a gente a ver uma coisa totalmente produzida e tal, que também é admirável. É verdade. E você dá voz a uma multidão. Só que essa voz também, ela também tem que ser embasada em alguma coisa que tenha valor. Substância, né? Substância. Você não pode viver uma sociedade também vazia. Tá certo? Ela não olha o passado, ela não tenha cultura, ela não tem o que está se discutindo muito, o ensino da filosofia e da sociologia. Você tem que ter essas bases, o ensino da Grécia. Meu Deus do céu, não é possível que você vá abrir mão dessa cultura mundial, milenar, né? E pensar que esse conhecimento vazio dessa pós-modernidade que vai embasar o mundo, né? Então, eu cheguei agora, da Santa Catarina. Fiquei 10 dias numa região que foi colonizada pelos austríacos, não pelos alemães, pelos austríacos. A região de Tlilha, uma região lá na fronteira com a Argentina, né? E a fronteira com o Rio Grande do Sul. É um outro Brasil. Mas não tem a dúvida. Qualidade de vida, de segurança, de vida. É um outro Brasil, que esse Brasil das cidades nem sabe que existe. Não sabe. Tá certo? De cultura. E você, às vezes, quando fala para uma pessoa que mora numa cidade grande que o interior é melhor, as pessoas não percebem essa realidade. Não percebem porque não viveram. Não é? É extraordinário você estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte mesmo que seja e tal, mas você paga o preço né, do crescimento desordenado. Isso. Né? E não planejado, esse que é o pior. Vamos voltar já a falar, vamos botar a música dele lá. Eu gostaria até que você chegasse mais lá perto, o Isaías, para ver, porque aqui tem um delay, tem um atraso, né? Estou vendo bem aqui. Tá vendo bem? Então tá ótimo, vamos lá. Ok, deixa eu só passar isso aí, o microfone para cá. Espera aí, Samir, só um minutinho. Vamos lá. Osmar Leite. Osmar Leite, vulgo Osmar do Breck. Não Osmar Ferreira. Não, Ferreira. Vamos lá. Todo dia sempre a mesma coisa.
escovo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. Não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Pra vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Esse nosso amigo Osmar do Breck, que você curtiu aqui com a gente, já tinha, é verdade. Foi muito bem feito, né, esse clipe, né? A temática dessa música, Sim. ela remonta à década de 30. Né? O tema trabalho era um tema assim que era até incentivado pelo governo do Getúlio Vargas, né? Tinha compositor que ganhava um jabá por fora para poder fazer sambas que enaltecesse o trabalho, porque a vagabundagem, a vadiagem era uma coisa assim ruim já naquela época, né? Então o sistema naquela época contratou vários compositores de importância da década de 30, e Ismael Silva foi um dos principais. Foi. Então tem um samba que diz sobre o trabalho, que o trabalho dignifica, agora não está faltando aqui. Um bom de São Januário. Um bom de São Januário. E era exatamente para enaltecer. Para enaltecer. A Sônia Ferreira Xangô de Mangueira. Opa, Osmar do Breck cantando, gosto muito, sou sua fã. Ah, obrigado. Sônia da Mangueira. Sônia Xangô da Mangueira. A Sônia é viúva do Xangô. Do Xangô da Mangueira. Um dia eu gostaria de falar com ela se ela estivesse aqui no programa. Vamos trazê-lo um dia. O Xangô é um personagem. O Xangô é um personagem. Você fica encarregado do convite. É um personagem às vezes esquecido, né? Do samba, né? Ele é uma referência da Mangueira. Foi intérprete de samba da Mangueira e depois diretor de harmonia muitos anos. E era um excelente cantor também. Era que bacana, né? Com uma voz diferenciada, né? Eu quero finalizar o programa de hoje agradecendo a gentileza da Marion
Duarte, né? Que nos convidou e a gente foi ontem lá ao show do Cartola de Noel, no Teatro Rival. Foi um show belíssimo, uma qualidade de alto nível realmente, samba da melhor qualidade, e você vê que o samba resiste, né? E que eles são muito talentosos, né? Samba de qualidade. E parabenizar, sobretudo, o Fernando Fontes, que é o idealizador do projeto, do conjunto musical, né? E também o pessoal lá do Teatro Rival. Olha, lotada a casa lotada com chuva e tudo. Lotado, né? Nós pegamos a chuva já indo para lá. A gente foi de táxi por volta de 6h30 da tarde, pegamos uma chuvarada, temíamos pela presença das pessoas e estava realmente lotado. Professor Isaías, eu quero agradecer a presença do amigo mais uma vez. Surpresa. A sua surpresa sempre será bem-vinda. O amigo sempre terá um lugar cativo aqui, é só chegar. Eu sei que das dificuldades, os problemas eventuais que a gente tem de cada um, a gente não pode exigir que as pessoas, gostaríamos, né? Mas nem sempre as pessoas podem vir sempre. Mas o Isaías sempre acresce a todo e qualquer programa. Lá no almoço. Dia 17. Ah, passou para 17? 17. Porque dia 20 é segunda-feira, né? Coincidiu com o seu aniversário é dia 18? Dia 20. Seu aniversário é dia? Dia 20. Dia 20. Então temos que comemorar no dia 17. É dia 17, pode, né? Aproveitar o ensaio, né? Vai ser no Lareira, não é isso? No Lareira. Mas já é um novo espaço. É aqui perto ali da Santo Afonso, igreja de Santo Afonso. Hoje lá para já conversar com o gerente lá. Né? Para a respeito de reservar um lugar para a gente. As falar mesas, quantas né? pessoas vão. Vai ser o primeiro negociar com ele. Vai ser o primeiro almoço nesse local. Exatamente. 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 E aí a gente aproveita e comemora o. Claro, lógico. Não precisa ninguém me dar presente, não. Na verdade, apenas. Eu quero deixar aqui meu abraço à Samira, que fez aniversário. A gente, por sinal, com a família, nos reunimos em família no Lareira, há uma semana atrás, não foi? Foi no dia 28. No dia Bunda 28, de Fora, né? No Bunda de Fora, que é o Lareira Bunda de Fora. O Lareira fica mais para Afonso Pena ou para cá? Não, colado ali para Santos Penha praticamente. Você atravessou a Rua das Flores. Tem a igreja de Santo Afonso. Penha Pavuna ali, do Santos Penha. Está ótimo. Perto da igreja? Pertinho. Tem o da esquerda e o da direita. É o da direita. Eles botaram uma placa, chama-se Lareira Bunda de Fora. E tem pratos lá acessíveis, né? Comerciais lá acessíveis. Pratos acessíveis. 23 e pouco, uma coisa assim. O pessoal quer mudar um pouquinho. Tem até menos, inclusive. Mas esse de 23,90 inclui dobradinha e outras coisas mais. E a comida boa, boa. Estrogonofe. Tudo nesse preço. Muito bem. Fernando, mais uma vez. Sua despedida. Mais uma vez, obrigado. Um bom dia para todos mais uma vez. E eu quero mandar minhas condolências e um bom dia muito especial para toda a família da Bete Carvalho, que nos deixou há cerca de uns 10 dias atrás. Isso. E mandar um abraço também para todo o pessoal da Portela. E falar para o Isaías que esse samba de raiz que a Bete tanto preservou é justamente aquele que eu também tento preservar. É isso mesmo. E que com certeza nesse caminho está o Cartola de Noel. Exatamente. Também. Parabéns por tudo. Grande abraço para todos. Gente, grande abraço. Fiquem com Deus. Namastê. Eu só vim aqui assim de surpresa. Eu peguei, acordei e falei, eu tenho que... Você vem de supetão assim, né? Não, vou lá hoje.